A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Bom dia. Romanos capítulo 15, versículo 16. Ô Brian, eu tenho toque. Você deixou essa mesa descentralizada. Nada pessoal, viu? Só não vou pegar treino ali para medir, não, mas tá bom. Simone, você sabe que eu tenho toque também, né? Então, Romanos capítulo 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tentando fazer um breve resumo do que nós vimos na semana passada e daquilo que eu procurei considerar juntamente com os irmãos, é que nessa necessidade da santificação da nossa oferta ao Senhor, também há a necessidade da nossa santificação ao Senhor. Uma vez que o Senhor, Ele, antes de olhar e de receber e de aceitar a nossa oferta, Ele primeiro vai olhar para nós, para o nosso coração, para o nosso espírito, para a maneira como nós temos nos apresentado diante dEle para oferecer serviços, ministérios, dinheiro no sentido de contribuição aos nossos irmãos ou a outras pessoas. E dentro disso, essa necessidade, como vez ou outra nós voltamos nessa passagem de apresentar o nosso corpo como sacrifício ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí, o que eu procurei fazer, eu usei a figura do nazireado ali no Antigo Testamento, pegando os 3 pontos que ali são característicos com respeito ao nazireado, que um deles é a abstenção do vinho ou da fruta, da vide, da bebida forte, e trazendo isso para a aplicação de uma vida sóbria, de uma vida cristã sóbria, uma vida cristã consciente dos atos, consciente daquilo que o Senhor tem nos encarregado. Então, vários versículos que nós lemos, junto com a exortação e com a instrução de sermos sóbrios, também a instrução de nós vigiarmos. E é impossível vigiarmos se estivermos completamente alienados, do mundo espiritual e como as coisas espirituais funcionam. Também, dentro disso, vimos a exortação de nós nos enchermos com o Espírito Santo, e há essa necessidade, uma vez que para oferecermos alguma coisa ao Senhor santificada pelo Espírito, também precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Um outro ponto que nós vimos dentro aí do nazireado é a questão aí de não se aproximar de um cadáver, e como que também isso diz respeito ao nosso envolvimento de maneira profunda e íntima, o nosso relacionamento com este mundo, com as coisas deste mundo. Pablo, quando compartilhou, se não me engano, na última vez, ele lembrou desse texto em 1 João capítulo 2, quando, deixa eu ver se é 1 João mesmo, isso mesmo, quando João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí foi o exercício que eu quis fazer com os irmãos, é que o envolver-se com o mundo, muito mais do que um relacionamento obrigatório e cotidiano que nós temos e não conseguimos sair disso, mas nesse sentido de nós depositarmos e colocarmos toda a nossa energia e todo o nosso envolvimento com as coisas que estão no mundo, sabendo que o mundo ele será condenado, sabendo como na tentação o diabo ele fala a Jesus, a glória dos reinos dessa terra foi entregue a ele, ao diabo, que o mundo ele jaz no maligno,
E conscientes de tudo isso, nós não podemos investir a nossa vida e investir os nossos planos, as nossas vontades, tendo o mundo e os nossos desejos como centro, né, como aquilo que vai nortear a nossa vida. Nós precisamos abdicar e rejeitar tudo que diz respeito às paixões da carne, tudo que diz respeito aos desejos da nossa carne, que a nossa carne milita contra o Espírito, ela vai contra a vontade de Deus, e nós precisamos rejeitar e estar longe daquilo que diz respeito à nossa carne. E um último ponto, dentro disso, né, dentro daqueles 3 pontos relacionados ao nazireado, ali é usado para não passar a navalha na cabeça, enquanto a pessoa, né, o homem ou a mulher israelita, ele se voluntariava para fazer e cumprir esse voto de nazireado, e isso dizendo também com respeito ao nosso testemunho nesse mundo, permitindo que a luz do Senhor ela brilhe através de nós, e que brilhando através de nós consigamos iluminar aqueles que estão ao nosso redor, nós consigamos produzir boas obras pelo Espírito, e as boas obras pelo Espírito, elas farão com que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Tendo isso, esse breve resumo, que eu não sei se foi tão breve, mas o que hoje eu gostaria de focar com os irmãos se na semana passada nós focamos nessa nossa necessidade de nós sermos essa oferta santificada ao Senhor, eu gostaria de trazer alguns pontos, né, e como que alguns sinais que nós podemos identificar e fazer esse exercício mesmo de colocar diante do Senhor, de nos colocarmos diante do Senhor e pedir que o Senhor ele nos examine, que Ele examine as nossas obras, que Ele examine os nossos serviços, mas alguns sinais que eles podem indicar se nós temos tido uma vida ou temos oferecido serviços ao Senhor santos, serviços santificados, ou se são serviços que não são santificados pelo Espírito. Dentro desse exercício, gostaria de abrir com os irmãos no primeiro livro de Samuel. É uma das passagens que, com alguma frequência, né, com alguma constância, eu considero juntamente com os irmãos. E ali no capítulo 13 de 1 Samuel, ali vai falar que no segundo ano do reinado de Samuel, então ajuntou-se ali 3.000 homens, né, e eles venceram ali uma batalha com os filisteus, e diante dessa vitória e com respeito a essa batalha, então os filisteus eles souberam disso e eles se armaram, né, e no versículo 5 do capítulo 13, fala que os filisteus eles se reuniram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, com 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e eles subiram para pelejar contra Israel. E o povo de Israel, essa situação foi uma situação que os deixou amedrontados. E dentro disso, no versículo 8, né, tendo essa situação, é dito ali que Saul ele esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Só que Samuel, é dito aqui que ele não foi, né, a Gilgal, e o povo de Israel então foi se espalhando. E tendo Saul, ele vendo essa situação, ele tem a péssima ideia de fazer aquilo que não lhe era determinado. No versículo 9, Saul ele diz: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E Saul ele ofereceu esse holocausto, dentro da perspectiva dele, ele ofereceu ao Senhor. E no versículo 10 fala que ele tinha
assim que ele tinha terminado, né, a expressão que é usada aqui, mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E Saul, ele sai ao encontro para ajudar. Samuel, então, ele pergunta a Saul, né, o que está acontecendo, por que você ofereceu esse holocausto, por que você fez esse serviço que não lhe cabia? E Saul, ele vai justificar. E ele justifica da seguinte maneira: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência de Jeová. E forçado, olha essa expressão, e essa é uma expressão que eu quero trabalhar nesse contexto aqui com os irmãos. E forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Samuel, ele fala a Saul que ele procedeu neciamente em não guardar o mandamento que Jeová, teu Deus, te ordenou, pois teria agora Jeová confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Jeová buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que Jeová te ordenou. E o primeiro ponto, então, irmãos, que eu gostaria de trazer como uma observação e como um sinal de uma oferta que ela pode ser santificada ao Senhor ou não. E nessa situação aqui é um sinal de que não é uma oferta santificada quando nós oferecemos qualquer tipo de serviço, quando nós fazemos qualquer coisa motivada ou orientada pelas circunstâncias. Alguma situação em que nós não fomos chamados, alguma situação em que não é nossa responsabilidade, mas vendo as circunstâncias, vendo as situações, isso e somente isso nos move a fazer alguma coisa, sem primeiro ter uma orientação e uma ordenança do Senhor. Então esse é um primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de colocar para considerarmos. Qualquer serviço que fizermos, entre aspas, ao Senhor, mas que ele não é orientado pelo Senhor e sim pelas situações, não é uma oferta santificada, não é uma oferta santificada ao Senhor. Os irmãos podem deixar marcados aí em 1 Samuel, porque nós vamos voltar no capítulo 15, mas eu queria, antes disso, porque também vai ser um outro sinal de uma oferta não santificada, e também já passamos por esse texto, quando ali em Mateus, no capítulo 6, é dito, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos no Sermão do Monte, e ele fala logo ali no início do capítulo 6 aos discípulos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos, com o objetivo então de serem contemplados, de serem notados, com o objetivo de vocês serem observados, dos homens eles olharem a vocês com admiração. Então guardem de exercer a vossa justiça diante dos homens com esse objetivo, para vocês serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. E Mateus capítulo 6. E o Senhor Jesus, ele vai exemplificando, quando ele fala que os hipócritas, eles tocam trombeta quando eles dão esmola, com o objetivo de serem glorificados pelos homens. Também ele vai falar que os hipócritas, eles oram de pé nas sinagogas, e nas praças, com o objetivo de serem vistos, de aparecerem, de serem manifestos ali aos homens. E esse é um outro ponto, irmãos, que nós constantemente precisamos checar diante do Senhor. Se o que temos feito, na nossa perspectiva ao Senhor, se nós de fato temos oferecido a Ele, se nós de fato temos procurado, e eu vou colocar com cuidado porque não é como uma barganha, mas como uma consequência, procurado receber o galardão do Senhor e não dos homens. Então, todas as vezes que nós
fizermos qualquer serviço, que nós oferecemos qualquer coisa, mas o intuito no nosso coração, no mais profundo do nosso coração, for de nós recebermos alguma notoriedade, alguma glória, algum louvor dos homens, esse serviço não é um serviço santificado. E nós temos outros exemplos com respeito a essa atitude negativa. Temos, por exemplo, em Atos 5, então, contextualizando, ali no final de Atos 4, fala que dentro ali da igreja primitiva não havia necessitado entre eles, porque aqueles que possuíam terras ou cados, eles vendiam as propriedades e o valor que eles obtinham dessas vendas, eles depositavam aos pés dos apóstolos, e depositada então essa oferta aos pés dos apóstolos, eles distribuíam aos irmãos à medida que cada um tinha necessidade. Fala de José, o Barnabé, que ele vendeu a sua propriedade, ele depositou aos pés dos apóstolos, e logo em seguida vem essa situação de Ananias e de sua mulher Safira. E é interessante porque ali fala que eles venderam a terra que eles possuíam, e eles, em consenso, eles entraram em um acordo para falar que eles venderam, porque eles venderam a terra e eles retiveram. E é interessante porque essa palavra reteve, essa primeira palavra que aparece aí, ela, na tradução dela, é apropriar-se indevidamente, furtar, cometer fraude. Então, eles venderam aquilo que lhes pertencia, aquilo que era deles, mas eles retiveram parte do valor, e com a outra parte eles foram depositar aos pés dos apóstolos. E o grande erro, e o próprio Pedro, ao falar com Ananias, ele fala isso, a terra era sua, o dinheiro era seu, você tinha o direito sobre isso. Mas o grande erro foi de Ananias e Safira, muito provavelmente para impressionar os homens, ou talvez constrangido porque todos estavam fazendo aquilo. Eles falaram então que eles venderam a terra por aquele valor que eles estavam depositando aos pés dos apóstolos. E, irmãos, ali eles então estavam fazendo algo não para o Senhor, mas para os homens. Só que num caminho contrário, Pedro fala que quando eles fazem e tomam aquela atitude, aquela decisão, eles estão mentindo ao Espírito Santo, e ele fala: vocês não estão mentindo aos homens, mas a Deus. Então, se por um lado a oferta deles não foi a Deus, foi aos homens, a mentira deles não foi aos homens, mas a Deus. E essa, de novo, é um risco que nós corremos, de tentarmos agradar aos homens, de tentarmos receber de alguma maneira, nós mostrarmos alguma coisa para os homens que não faz parte de nós, que não é genuíno em nós. E nós não precisamos nos preocupar no sentido de que tudo aquilo que o Senhor tem me entregado, que o Senhor, se o Senhor ele pede tudo de volta, é tudo dele. Mas se o Senhor não nos pede, nós não temos que fazer isso para que os homens vejam, nós não temos que fazer isso para que os irmãos vejam, nós não temos que mostrar aos irmãos algo que nós não somos. E é por isso que o Senhor Jesus ele vai usar essa expressão de hipócritas, alguém que, naquele contexto antigo, usava máscaras, os atores que usavam máscaras para interpretar ali o teatro e determinada cena dentro desse contexto. Então, temos esses dois pontos com relação ao que não é uma oferta santificada ao Senhor. Voltando então para Samuel, no capítulo 15, ali existem algumas expressões que elas exigem atenção da nossa parte. O contexto os irmãos conhecem. Samuel e o povo de Israel, eles vão pelejar contra os amalequitas. Saul, eles vão pelejar contra os amalequitas, e há uma ordenança clara da parte do Senhor Deus com respeito a essa peleja, e o Senhor ele fala
através de Samuel: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Continua, sendo relatado aqui, e é dito mais para frente, no versículo 8, que o povo, Saul e o povo, eles tomaram vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo, eles pouparam Agag, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, e o melhor de tudo, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Voltando, o Senhor, ele ordenou: destrói totalmente a tudo. E eles não quiseram destruir totalmente, mas de uma maneira muito nobre, aquilo que eles consideraram desprezível, aquilo que eles consideraram vil, eles destruíram. E esse é um dos problemas quando nós servimos ao Senhor de uma maneira carnal, de uma maneira humana, porque os nossos olhos, eles estarão numa perspectiva humana, e na nossa perspectiva humana, aquilo que o Senhor ele ordenou para destruição, nós vamos conseguir enxergar naquilo coisas que prestam, coisas que são úteis e coisas que são desprezíveis. Não, isso que realmente o Senhor tem razão nisso, isso aqui não tem utilidade, isso aqui tem que ser destruído mesmo. Mas essas coisas aqui, elas são excelentes, não podemos destruir isso. Os olhos humanos, eles vão ver dessa forma, mesmo que o Senhor ele ordena a destruição completa. Interessante porque um pouquinho depois é dito que Saul ele levanta para si um monumento, um memorial. E na perspectiva de Saul, ele fala algumas vezes que ele executou as palavras de Jeová, sendo que essa era só a perspectiva deles, irmãos, dele. E é interessante porque eu não vou fazer isso com os varões, mas aqueles que são casados, se eu falar aqui com as esposas, quais dos maridos eles são um pouco acumuladores ou que gostam de aquilo que ia ser julgado fora, pega aquilo, não, isso aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Talvez aí metade das irmãs iam levantar as mãos para falar, não, esse meu marido é assim, o Levi se denunciou ali. Mas, irmãos, é interessante porque na continuação do texto, fala que o povo ele tomou do despojo as ovelhas, os bois e o melhor do que estava designado à destruição. E nós fazemos isso com respeito aos nossos serviços ao Senhor muitas vezes. Nós tentamos reciclar as coisas, nós tentamos reciclar aquilo que diz respeito à carne e nós tentamos enxergar atributos daquilo que é da carne e aquilo que nós consideramos bom com respeito à nossa carne, com respeito ao caráter, enfim, nós não queremos destruir isso, mas pelo contrário, nós queremos usar isso que é da carne, isso que está designado à destruição, nós queremos usar isso para oferecer os nossos serviços ao Senhor. Mas, irmãos, a carne, ela é designada à destruição. A carne, ela necessita morrer completamente. As obras da carne, elas precisam ser destruídas. E não há como, irmãos, nós já tenho dito isso aos irmãos, usado essa expressão, é impossível nós servirmos ao Senhor, é impossível nós agradarmos ao Senhor com aquilo que é da nossa carne. Quando o Senhor, através de Samuel, fala e lembra dessa situação, e isso vai nos lembrar também ali de Gálatas, quando fala que a carne ela milita contra o Espírito, porque eles são opostos entre si, e fala que o povo amalequita, quando o povo de Israel
estava ali no deserto, eles se opuseram a Israel. Nessa figura de que a carne, ela sempre vai se opor à vontade de Deus. Então, não tem como nós oferecermos algum serviço e alguma oferta ao Senhor santificada se nós tentarmos reaproveitar e reutilizar qualquer coisa que é da nossa carne. A nossa oferta ao Senhor, ela não pode ser nada da carne, ela tem que ser completamente espiritual e partir daquilo que é do Espírito de Deus. Um outro ponto, irmãos, que eu gostaria de considerar com os irmãos, e na verdade eu já até passei por ele na semana passada, quando uma das primeiras passagens que nós lemos ali em Gênesis, e a gente faz essa consideração quando Caim ele pega ali do fruto da terra e ele oferece então o melhor do fruto da terra ao Senhor. E se nós vamos lá em Gênesis 3, um pouco antes, quando o Senhor Deus ele está sentenciando e ali a cada um dentro da sua responsabilidade, ele está mostrando a consequência do pecado ali de Adão, de Eva, e ele vai então colocando as sentenças sobre eles. Com respeito a Adão, o Senhor Deus ele fala que do suor do rosto, ou no suor do rosto, ele comeria o pão. Ele teria então que lavrar, ele teria então que trabalhar ali na terra, e isso ele teria um esforço, e o suor ele vai mostrar esse esforço humano. Então, no suor da terra, através daquele suor, através daquele trabalho, através daquela fatiga, então daquilo teria o fruto da terra, né? O resultado de alguma coisa que foi feita. E muito parecido com esse ponto, né, que nós lembramos aqui em 1 Samuel 15, mas tentando fazer uma separação em 1 Samuel 15, ainda que esteja relacionado à carne, mas é mais nesse sentido de nós tentarmos aproveitar alguma coisa, entre aspas, boa da carne para oferecer ao Senhor. E aí aqui, pegando esse exemplo de Gênesis 4, né, exemplo de Caim, é que nós nunca, pelo nosso próprio esforço, se nós, às vezes, vamos colocar algum propósito na nossa vida, algum objetivo, e vamos tentar, então, básico, né, vou levantar todo dia mais cedo para orar, para ler a Bíblia, para ter o meu tempo de devocional com o Senhor. E amém, que isso seja movido pelo Espírito Santo. Mas se nós fizermos isso, irmãos, isso e qualquer outra coisa, no nosso esforço, se nós tentarmos fazer isso da nossa maneira e num esforço humano, nós não vamos agradar ao Senhor. E é interessante porque, pegando esse exemplo ainda de Caim, e esse é um sinal de que alguma coisa, ou de que algum serviço nosso ele está sendo feito no nosso esforço. Então, Caim, quando ele não é aceito pelo Senhor, quando a oferta dele não é aceita pelo Senhor, é dito ali que ele se irou de maneira profunda. Ele se irou de maneira profunda, ele se enfureceu, ele se inflamou de maneira... ali na minha versão é falado sobremaneira, né, que é com todas as suas forças em extremo. E esse é um sinal, irmãos, de que algum serviço nosso, ele esteja sendo feito no nosso esforço. Quando por algum motivo passa alguma situação e frustrados, nós então ficamos irados, nós ficamos indignados, porque aquela oferta, aquele serviço, ele não saiu da maneira como nós esperávamos, ele não foi talvez reconhecido pelos irmãos, e aí nós ficamos indignados com isso. E muitas vezes, tendo uma frustração diante de algum serviço que prestamos, quando ele é um serviço humano, quando ele é um serviço carnal, nós ficamos, quantos de nós muitas vezes nós não ficamos desanimados, e a nossa atitude para com os irmãos e para com o Senhor, obviamente, eu não sirvo mais. Os irmãos não gostaram, os irmãos me criticaram, então eu vou ir para trás, vou recuar e eu não sirvo mais. Irmão,
Isso, irmãos, não é uma oferta santificada, não é uma oferta movida pelo Espírito Santo. E essa expressão da indignação, ela é muito parecida com a que nós vemos naquele contexto da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, né, aquele que tinha deixado a casa, ele retorna à casa, o pai o recebe, o pai mata o novilho cevado para celebrar esse resgate, esse retorno do filho, e o irmão mais velho, ele não estava ali na casa, né? Ele estava no campo, ele volta, ele ouve os barulhos, ele ouve as músicas, ele pergunta ali a um dos empregados do pai o que acontecia, esse empregado, ele explica para o irmão mais velho o que acontecia, e aí também vai ser um outro sinal, porque ali é dito que o irmão mais velho, ele se indigna com essa situação, ele se indigna a ponto de desonrar ao pai, não querendo entrar ali na casa, e fazendo com que o pai, então, ele saia da casa, para tentar, talvez, não sei se seria uma boa expressão, né, de tentar convencê-lo a participar daquele gozo, daquela festa. E aí um sinal, irmãos, desse esforço humano nosso para servir ao Senhor, é que nós vamos dar uma carteirada. Qual que foi a carteirada aqui do filho mais velho? Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais ter transgredido uma ordem tua, e você nunca me deste um cabrito sequer. E um risco que, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, né, mas talvez algumas situações elas ficam meio complicadas na nossa vida, algumas crises vêm, e aí nós perguntamos e questionamos ao Senhor, mas Senhor, eu não tenho te servido, eu não tenho sido fiel. Por exemplo, se eu estou numa situação financeira difícil, eu chego para o Senhor, mas Senhor, eu tenho dado, que seja, né, o dízimo, que eu tenho dado oferta, eu tenho contribuído financeiramente, por que eu estou passando por isso? Irmãos, isso é oferta carnal, isso é oferta pelo esforço humano. Uma oferta pelo esforço humano, ele vai dar essa carteirada e vai tentar ganhar essa dignidade, e vai tentar se mostrar merecedor de alguma coisa. E nós, como a própria mesa do Senhor, ela nos mostra, o nosso merecimento era a morte. O nosso destino era a morte, o salário do pecado. E pela misericórdia do Senhor nós fomos resgatados. E pela misericórdia do Senhor nós fomos tirados dessa miséria em que estávamos. E por isso, somente o Senhor é digno, irmãos, de qualquer coisa. Somente o Senhor é digno. Por mais que eu faça, por mais que eu sirva, por mais que eu trabalhe, a glória é do Senhor, o louvor é para o Senhor, a exaltação é para o Senhor, a honra é para o Senhor. Por isso nós não podemos criar nenhuma expectativa, irmãos. Assim, com muita sinceridade, nós não podemos criar nenhuma expectativa quando nós servimos ao Senhor, e aí estamos servindo aos irmãos, e criar uma expectativa de que tudo vai sair conforme nós planejamos, no sentido, às vezes, de ser aceito. Que o Senhor, Ele nos ajude a termos uma mente correta com relação a como servimos ao Senhor. E aí dentro disso, né, porque nós podemos, nesse esforço humano, também achar que nós estamos servindo ao Senhor por alguma obrigação. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, os irmãos vão ver isso, se eu não fizer, vai ser aquilo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas uma oferta santificada ao Senhor, uma oferta santificada pelo Espírito, é uma oferta que ela é feita de maneira espontânea. E aí nós temos, por exemplo, ali em 1 Pedro, no capítulo 5, quando Pedro está falando aos presbíteros, e ele usa 3 expressões ali, mas a primeira expressão que Pedro usa aos presbíteros é que ele fala para os presbíteros, então, pastorearem o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, não de uma maneira compulsiva, não de uma maneira obrigatória, não de uma maneira forçada, mas de uma maneira voluntária, por uma escolha e uma decisão própria. Aqui está falando com respeito a esse serviço do presbitério, irmãos, mas isso serve para qualquer serviço nosso ao Senhor. Nós não somos obrigados, o Senhor, Ele não quer que façamos as coisas por força.
O Senhor quer que façamos as coisas voluntariamente, espontaneamente. O Senhor quer que nos apresentemos a Ele de maneira espontânea, por decisão e por escolha nossa, sabendo que uma vida que se entrega a Ele é uma vida que vai agradá-lo. Uma vida que se entrega nas mãos do Senhor para ser usado por Ele é uma vida que vai fazer com que o nome dEle seja glorificado. Então, uma oferta santificada pelo Espírito é uma oferta que é feita de maneira voluntária. E é feita, irmãos, também com alegria. Nós passamos por esse texto, o Ricardinho passou por esse texto, eu também passei por esse texto na semana passada, ainda com respeito à oferta dos macedônios aos irmãos na Judéia. E ali no versículo 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, é dito que esses irmãos, eles manifestaram grande abundância de alegria. Eles manifestaram abundância de alegria com respeito àquele serviço, com o privilégio deles participarem daquele serviço, deles contribuírem com respeito à necessidade dos irmãos da Judéia. E continua falando que eles se mostraram voluntários. Eles se mostraram voluntários e um sinal, irmãos, dessa alegria genuína, dessa alegria gerada pelo Espírito, dessa voluntariedade, é que eles pediram, né, e ali a expressão ela é forte, porque eles imploraram, eles suplicaram para eles participarem daquela graça, participarem daquele serviço. Então, com certeza, alguém que se sente forçado, alguém que faz as coisas forçado, ele não vai pedir com muito rogo, ele não vai insistir para fazer determinada coisa, mas alguém que faz com alegria, alguém que entende isso que foi compartilhado hoje, né? Esse corpo de Cristo, alguém que vive a experiência do corpo de Cristo, ele vai se alegrar ao servir aos irmãos, ao poder participar e contribuir com o abençoar aos irmãos, com o edificar aos irmãos. E na continuação, né, no capítulo 9, é dito que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. É por isso que quem dá com alegria, ele vai contribuir segundo o que ele tem proposto no coração dele, segundo o que ele tem escolhido. Então nós nos colocamos diante do Senhor, nós consideramos diante do Senhor, o Senhor ele vai nos sinalizar, e aí não por uma decisão forçada do Senhor, mas porque eu entendo que isso vai agradar o Senhor, então eu decido no meu coração me prontificar para servir ao Senhor, para servir aos irmãos. E um último ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos, e uma última consideração, mas não estou terminando, não vou criar essa expectativa falsa, não vou defraudar os irmãos, mas a nossa oferta, uma oferta santificada pelo Espírito, ela é uma oferta que ela vai surgir, irmãos, da nossa incapacidade. E queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Estou lembrando aqui que eu acho que eu não orei, mas não é tarde para orarmos, né, irmãos? Vamos. O Senhor já tem nos dado aí um tempo, ainda temos mais um tempinho aqui e vamos entregá-lo ao Senhor. A Ti, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti pertence toda a dignidade, a Ti pertence todo o merecimento. Senhor, não somos mais que servos em Tuas mãos, necessitados de Ti, necessitados da Tua vida, necessitados do Teu Espírito, necessitados, Senhor, dos dons que recebemos através do Espírito. Senhor, nós somos incapazes, Senhor, de servi-lo e de agradá-lo pela nossa carne. Senhor, é por isso que clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos dando revelação da Tua palavra, Senhor. Mais do que isso, pedimos que o Senhor faça um trabalho profundo em nossos corações, Senhor, para que a nossa vida contigo seja uma vida genuína, o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento real, um relacionamento de intimidade, um relacionamento que permite a Tua obra nas nossas vidas.
Senhor, aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós nesse tempo, que o Senhor fale aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. E eu confesso para os irmãos que essa parte, né, e esse último tópico, essa última consideração com respeito a uma oferta santificada ao Senhor, é o ponto que o Senhor tem mais pesado no meu coração. Então, no finalzinho do capítulo 12 de Marcos, no versículo 41, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Só para talvez tentar pelo menos uma contextualização aproximada, né? Com respeito a alguns evangelhos vão trazer que essa viúva, ela depositou 2 moedas. Aqui, na verdade, aqui já diz isso, né? Mas aqui fala sobre o quadrante. E o quadrante, ele era 1,64 avos, é isso que fala, Liliana? É 1,64 avos? É 1/64, eu sou ignorante também em matemática. Mas, então o denário, ele era o salário de um dia. E o que essa viúva depositou correspondia a 1,64 avos do salário de um dia. E aí, pegando só mesmo como ilustração, irmãos, se nós considerarmos talvez aí um salário, ou a diária de um pedreiro ou de uma faxineira, talvez vai girar em torno aí de 150, 200 reais. E usando esse número, né, só para a gente ter alguma coisa um pouco mais palpável para os nossos dias, estaríamos falando de algo em torno de 2, 3 reais. Então, enquanto aqueles outros ofertantes eles estavam depositando 200 reais dentro dessa figura, a viúva ofertou ali 2 reais, 3 reais. E um ponto de atenção um primeiro ponto de atenção é que ainda que aqueles ricos eles depositavam aqueles grandes valores, mas aos olhos do Senhor Jesus, aqueles grandes valores humanos não tinham valor nenhum. E o Senhor Jesus, ele explica o porquê. Porque aqueles grandes valores não faziam falta para aqueles ricos. Não é essa expressão que ele usa, que depositavam daquilo que sobrava, e aquilo que nos sobra é algo que não nos faz falta. E talvez por isso aqueles ricos depositavam, porque eles, dentro de uma obrigação religiosa, tentando ter algum benefício para com o Senhor, então eles pegavam aquilo que não ia fazer falta para o sustento deles, para a vida deles, e aí eles então depositavam aqueles valores no gasofilácio. Mas a viúva, e aí nós temos alguns bons, a gente tem um contexto aqui, né? Primeiro caso, a viúva, dentro do contexto de Israel, desde o Antigo Testamento, era uma pessoa mais marginalizada ali dentro da sociedade, era uma pessoa que, em geral, não tinha como se sustentar, e por isso que o Senhor, ele também sempre se lembrava, e até mesmo no Novo Testamento, em Timóteo, por exemplo, sempre se lembra das viúvas, porque... Oi? Então, o Senhor, ele se lembra das viúvas, e a gente tem esse contexto de uma mulher que ela quase não podia se sustentar se ela não recebesse ofertas, se ela não tivesse ali uma contribuição daqueles que estavam próximo delas. Mas, quando aqui é usada, né, que ela deu de todo o sustento dela, e no grego o sustento aqui é bios, e bios
de biologia, é a palavra vida. Aquela viúva, ela depositou tudo aquilo que ela possuía, literalmente. Toda a vida dela, ela depositou ali no gasofilácio. Ela entendeu que ela precisava entregar ao Senhor, e ela entendeu que ela agradaria ao Senhor se ela entregasse tudo o que ela possuía, todo o sustento dela ao Senhor. E essa expressão que é isso que precisa nos ajudar, irmãos, dessa nossa incapacidade, porque quando nós oferecemos alguma coisa ao Senhor, precisamos entender que nós somos pobres. Precisamos entender que nós não temos nada, que se o Senhor não nos der, nós não temos como devolver a Ele. E é da nossa pobreza, irmãos, que nós oferecemos ao Senhor. É da nossa pobreza que nós servimos ao Senhor. Não é também, né, a gente passou por esse texto, voltando de novo, acabamos de falar com respeito aos macedônios, quando fala que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Irmãos, se nós não entendermos que somos pobres, se nós não entendermos que somos debilitados, se nós não entendermos que somos incapacitados ou incapazes, irmãos, tudo que nós fizermos fora disso, com uma perspectiva diferente disso, nós vamos fazer com uma perspectiva humana e vamos oferecer ao Senhor daquilo que não nos faz falta, daquilo que nos sobra. E esse também é uma expressão muito parecida quando Paulo fala, né, que o poder e o poder de Cristo, ele vai se aperfeiçoar é na fraqueza, é na impotência, é nessa debilidade, né, nessa incapacidade de produzir resultado. Então, o poder de Cristo, ele se manifesta e ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa limitação. E Paulo, ele continua, porque é quando sou fraco, é então que eu sou forte. Porque quando sou fraco, eu permito que a graça, e eu experimento da graça do Senhor, eu permito que, como Paulo usa, né, sobre mim repouse o poder de Cristo. E sobre mim, repousado o poder de Cristo, então eu sou forte. É pela graça de Cristo que eu sou forte. Enquanto nós não reconhecermos a nossa limitação, a nossa incapacidade, nós não vamos conseguir experimentar de maneira abundante e de maneira real da graça do nosso Senhor. A graça dele está disponível para nós, irmãos. A graça dele está disponível para nós, mas se nós não reconhecemos que nós necessitamos dela, nós não vamos ao Senhor para receber dessa graça. E em 1 Pedro 4,8, ali Pedro, ele também passando algumas instruções práticas aos irmãos, quando ele fala, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, sede mutuamente hospitaleiros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, na força que Deus dá, na força que Deus provê. Se alguém serve, se nós servimos, é na força que nós recebemos de Deus e não nas nossas forças, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, que o Senhor nos ajude e que Deus, como em 2 Coríntios 9,8, Paulo escreve, Deus, ele faça abundar em nós, né, toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Que o Senhor nos faça abundar em toda a graça e que aquilo que Ele mesmo nos concede se superabunde em toda boa obra. E pode ser, irmãos, que quando nós estamos diante do Senhor e quando nós tentamos buscar do Senhor como servi-lo, como podemos agradá-lo, como podemos abençoar os nossos irmãos, pode ser que nós escutemos uma voz, e é a voz do maligno, e eu quero usar a expressão que é usada ali em João 6,
na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, porque quando o Senhor Jesus então pede aos seus discípulos, né, para que buscassem, que a multidão fosse alimentada, e André ele chega ao Senhor Jesus com um jovem e ele fala: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E essa é a voz do inimigo, irmãos, porque o inimigo, nós nos exercitando diante do Senhor e nos consagrando ao Senhor e nos entregando ao Senhor, pode ser que tenhamos somente 5 pães e 2 peixinhos, mas o inimigo ele vai falar: o que é isso para tanta gente? Isso que você tem, o que é isso? Você vai servir com isso? E vai nos desencorajando, e nós não temos a intrepidez de falar: Senhor, eu tenho isso, eu tenho esse pouco, mas que desse pouco o Senhor faça muito, que desse pouco sobrejem aí 12 cestos de pães, que dos 5 pãezinhos, e essa quantidade ela não é esquecida ali naquele relato, porque fala que quando então a multidão ela já estava farta, o Senhor Jesus ele fala aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Irmãos, que não nos sintamos desencorajados em servir ao Senhor, em servir aos irmãos, se o que temos é pouco a olhos humanos. Se o que temos é só dentro da nossa possibilidade, daquilo que o Senhor tem nos capacitado, se o Senhor tem nos capacitado em pouca coisa, que não nos sintamos desanimados com isso, que não nos omitamos com respeito a isso. É o mesmo ali quando nós temos ali em Mateus 25 a parábola dos talentos, e aí nós temos o Senhor entregando 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, mas quando o Senhor ele vai recobrar aquilo dos seus servos, até mesmo para aquele que ele tinha entregado 5 talentos, o que ele fala? O que aquele Senhor fala? Foste fiel no muito? Não. Foste fiel no pouco. Porque mesmo 5 talentos é pouco, irmãos. Mesmo 5 talentos é pouco a olhos humanos. Mas o Senhor nos dá a capacidade para nós dobrarmos isso. O Senhor nos dá a capacidade para nós multiplicarmos isso. Pelo Espírito Santo. Pelo poder e pela força do Espírito Santo. Se temos somente 5 pães e 2 peixinhos, se temos como ali a viúva de Sarepta, quando o Senhor ele fala a Elias para ir até aquela viúva, e ela fala: eu só tenho um punhado de farinha, tenho um pouco de azeite, eu apanhei aqui 2 cavacos, e isso é só para a gente, eu e meus filhos, alimentarmos e morrermos. Mas o Senhor, ele daquilo, ele produz fartura. Daquilo o Senhor produz fartura, e naquele contexto o Senhor ele fala para aquela viúva, de novo, a viúva: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que Jeová fizer chover sobre a terra. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra de Jeová, por intermédio de Elias. Irmãos, o que o Senhor ele requer de nós é disponibilidade. O Senhor requer de nós disponibilidade. Também muito parecido, né? Um pouco depois, agora com Eliseu, também a viúva, e usando e tendo a figura aí do azeite, né? Como sendo essa unção do Espírito Santo. E ali em 2 Reis, no capítulo 4, a viúva, ela perdeu o marido, e aí ela então vai avisar para Eliseu, né, que o marido ele ajudava ali os profetas, mas que aqueles credores eles iam pegar os filhos delas e vender para pagar a dívida. E aí, o que o Senhor fala através de Eliseu? Você tem aí uma botija de azeite, era o que ela tinha. E aqui que ele fala: pega outras botijas emprestado, o máximo que você conseguir.
E aí nós vemos o Senhor multiplicando esse azeite a ponto de já não ter mais botija. Os filhos já tinham conseguido com os vizinhos todas as botijas. E então, quando se acabaram as botijas, aí sim se acabou o azeite. Mas sempre que nós tivermos uma botija, irmãos, o Senhor, Ele deseja fazer esse trabalho de multiplicação. Ele deseja fazer essa obra através do Espírito Santo. Que o Senhor, Ele nos livre de sermos servos maus e negligentes, como foi aquele que recebeu um talento. Porque ele sabia que o Senhor era severo. E o Senhor dele não negou aquela leitura que o servo fez com respeito ao Senhor. Ele confirmou, mas ele reprovou a negligência e a omissão que aquele servo que recebeu um talento teve. Porque ao invés de esconder o talento, ele deveria ter levado o talento para os banqueiros, para que então o Senhor recebesse aquele talento com os juros. Irmãos, o Senhor nos livre de nós omitirmos, de nós escondermos aquilo que Ele tem nos dado. E como Pablo lembrou, o Senhor vai dar para cada um coisas diferentes, serviços diferentes, proporções diferentes. Não nos comparemos uns com os outros, irmãos. Não sirvamos olhando para os irmãos dentro dessa perspectiva. Senhor, irmãos, mas que o Senhor, Ele abra os nossos olhos e Ele desperte o nosso espírito para nós servirmos ao Senhor, independente da quantidade que temos. Mas todos nós que cremos no Senhor, fomos batizados com o Espírito Santo. Recebemos desse azeite. E através desse azeite, nós temos condições de encher outras botijas pelo trabalho do próprio Senhor. Por último, apenas um versículo, porque nós precisamos entender sim a nossa miséria, mas isso precisa ser realidade nas nossas vidas. Quando ali em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, o Senhor Jesus, Ele começa as bem-aventuranças, esses muito felizes, de qual maneira? Bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes é justamente e é literalmente uma pessoa mendiga, uma pessoa que pedia esmola, e é uma expressão também usada de alguém que se curvava justamente pela grande necessidade que tinha. Então, se nós entendermos que somos pobres de espírito, se nós entendermos que nós somos necessitados de espírito, que necessitamos receber do Senhor e que só através do Espírito Santo nós podemos oferecer uma oferta santificada ao Senhor, nosso será o reino de Deus. Aqueles que não têm nada, herdarão o reino de Deus, irmãos. Podemos herdar o reino de Deus se nós enxergarmos a nossa pobreza, se nós enxergarmos a nossa incapacidade, mas se nós não formos omissos e permitirmos que na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, o Senhor Ele faça um trabalho maravilhoso, um trabalho grandioso, extraordinário, para a glória dEle e não para a nossa, para a honra e para o louvor dEle e não para o nosso louvor, não para o nosso nome, mas para o nome dEle. O Senhor nos ajude, irmãos.